Talvez se alguém estivesse prestando atenção, teria notado a maneira como ela caminhava, ereta, mesmo quando o mundo a forçava a se curvar. Ninguém imaginaria, olhando aquela mulher simples atravessando a rua com o filho, que naquela mesma noite, diante de centenas de olhares altivos, ela se tornaria impossível de ignorar. Mas naquele começo, Helena Duarte era só mais uma figura entre muitas, apagada pela pressa da cidade e pelo esquecimento dos que escolheram não vê-la. O dia havia começado cedo, como todos os outros. Helena ajeitava as almofadas do sofá, gasto enquanto ouvia os passos arrastados de Caio pelo corredor. A luz da manhã entrava tímida pelas frestas da persiana, revelando o brilho tímido do piano antigo encostado à parede da sala. Ali, naquela peça salva do esquecimento, vivia o elo invisível entre mãe e filho. As teclas estavam gastas, a madeira riscada, mas o som que saía daquele instrumento era puro. Era a única coisa que parecia resistir ao tempo sem perder a essência. Helena se movia em silêncio, como se fosse feita de cautela. Havia aprendido com os anos a não ocupar espaço demais. Vestia-se com simplicidade, mas sem negligência. Cuidava da aparência com a mesma precisão com que afinava as emoções. O necessário para continuar, jamais o bastante para ser notada. Trabalhava à noite limpando consultórios e, nas horas vagas, dava aulas de música para crianças da vizinhança. Seus dias eram contados por notas musicais e boletos vencidos. Caio, por outro lado, era feito de outra matéria. Mesmo sendo calado como a mãe, seus olhos carregavam uma urgência. O mundo para ele era um mistério a ser decifrado nota por nota. Tocava o piano com paixão, mas sem exibição. Nunca teve brinquedos caros, nem roupas novas, mas quando os dedos dele tocavam as teclas, não havia pobreza, não havia ausência, só som. E verdade. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Caio encontrou um envelope sob a porta. Era fino, branco, elegante, sem remetente. Dentro, um convite formal para a festa beneficente dos Vasconcelos. O nome impresso em letras douradas não deixava dúvidas. Senhor Caio Duarte, solista convidado. Helena leu o papel 1, 2, 3 vezes. O coração apertou. Era impossível, aquilo não fazia sentido. Mas o sorriso no rosto do filho a desarmou. Ela tentou dizer que não, que era um erro, que talvez fosse outra pessoa. Mas ele já estava sonhando alto, imaginando um piano de cauda reluzente e uma plateia que o escutasse de verdade. Helena se calou. Sabia que, mesmo que tudo fosse uma armadilha, ela não conseguiria dizer não ao brilho que via nos olhos do filho. Porque, no fundo, sempre soube que aquele menino havia nascido para um palco. Mesmo que o mundo o empurrasse para as sombras, aquela noite se aproximava como uma tempestade silenciosa. Ela ainda não sabia, mas cada passo dado em direção àquele salão seria um passo em direção ao passado que jurou esquecer, e ao destino que até então parecia ter sido escrito apenas para os outros. E enquanto Caio tocava uma melodia, distraída no piano, os olhos de Helena se perdiam na janela. A cidade ao fundo seguia indiferente, mas algo dentro dela dizia que o som que eles carregavam estava prestes a ser ouvido. Talvez pela primeira vez, talvez pela última. O piano vibrava de forma quase imperceptível enquanto Caio deixava os dedos passearem pelas teclas, em um toque tão leve que parecia sussurrar segredos ao ar. Sentado no velho banquinho, com os pés balançando no ar por ainda não alcançarem o chão, ele tocava não por obrigação, mas por necessidade. A música era seu idioma mais fluente. Em meio ao silêncio denso do apartamento, as notas se tornavam sua forma de respirar. Helena o observava da cozinha. Sabia reconhecer quando o filho estava distraído e quando, como agora, ele estava em outra dimensão. Era ali, naquele universo próprio, que Caio se refugiava quando sentia o peso do mundo. E ele sentia. Mesmo jovem, já conhecia os olhares, atravessados na rua, os risos abafados no colégio por causa da roupa usada, os convites que nunca chegavam. Tinha consciência do lugar que ocupava e do quanto não o queriam ali. Não dizia nada,
apenas tocava. Helena, por sua vez, respirava fundo e lavava os pratos do café da manhã com movimentos automáticos. A carta do dia anterior ainda estava dobrada em cima da mesa. Por mais que tentasse, não conseguia se convencer de que aquilo era só um engano. O nome estava ali, impresso em letras elegantes. O nome do filho que ninguém nunca tinha reconhecido, ninguém nunca tinha elogiado, ninguém nunca tinha notado. Até agora. Caio parou de tocar e olhou para a carta como quem olha para uma estrela cadente, com desejo, mas sem certeza. Pegou o papel e leu novamente, mesmo já tendo decorado cada linha. Depois olhou para a mãe com uma expressão que misturava esperança e medo. Será que é de verdade, mãe? Helena demorou a responder. Por um instante, pensou em mentir. Pensou em dizer que sim, claro que era real, que o mundo finalmente estava olhando para ele, mas havia aprendido, ao custo de muito sangue engolido, que nem toda verdade conforta e que nem toda mentira protege. Então apenas assentiu com o rosto, um gesto pequeno, um voto de fé. Caio sorriu de lado, foi até o quarto e começou a desenhar com lápis de cor. Criava o palco em sua cabeça, as luzes, o piano brilhante. Helena olhava tudo em silêncio, como sempre. Mas dentro dela, algo se movia. Não era alegria. Era um pressentimento antigo, como um eco distante de algo que um dia doeu. Naquela tarde, levaram o único terno de Caio à costureira da esquina. Era um traje herdado de um vizinho, encurtado, ajustado, renovado com muito mais esforço do que tecido. Enquanto a senhora media as mangas e anotava em um caderninho, Helena fingia não notar os olhares enviesados. Fingir era, há muito tempo, seu maior talento. No caminho de volta para casa, Caio caminhava com passos largos, como se já estivesse a caminho de seu próprio palco. Helena o seguia, um pouco atrás, e percebeu como ele começava a andar como quem pertence. Isso a fez sorrir, mas também a assustou, porque sabia que o mundo não era gentil com os que sonham alto demais. Naquela noite, ele dormiu abraçado a uma partitura antiga da mãe. Uma composição que só ela sabia tocar. Helena ficou olhando o menino adormecido, pensando se aquela seria apenas mais uma ilusão que o mundo lhe tomaria. Mas algo na respiração, dele lenta e confiante, a impedia de duvidar por completo. E enquanto a madrugada se deitava sobre a cidade, as primeiras gotas de uma verdade antiga começavam a pingar no telhado da memória de Helena. Ela ainda não sabia, mas aquela carta, aquele piano, aquele menino, estavam prestes a rasgar o silêncio que ela sustentou por tantos anos. O convite agora ficava sobre a mesa como se pesasse mais do que a própria casa. Era só um papel, mas parecia carregar 20 anos de silêncio, uma década de sacrifícios e tudo o que Helena jamais ousou pedir. Enquanto Caio devorava o dia com entusiasmo contido, experimentando o terno recém-ajustado, Helena observava o céu escurecendo pela janela da cozinha. As nuvens carregadas pareciam refletir seu peito. O telefone tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Era Marlene, sua amiga e única confidente. Helena hesitou, mas contou. Falou do convite misterioso, da festa beneficente, da coincidência absurda de o anfitrião ser Eduardo Vasconcelos. A voz do outro lado fez uma pausa longa antes de responder. — E você vai? Perguntou Marlene seca. Helena respondeu com um silêncio. Não sabia. Ou não queria saber. Seu corpo já havia respondido há muito tempo, com mãos trêmulas, coração apertado e insônia desde o dia que a carta chegou. Na sala, Caio ensaiava discretamente, repetindo uma única peça. Era uma das composições da mãe. Ela reconhecia cada nota, cada inflexão que colocava ali, mesmo que ele nunca soubesse que aquela música nascera de suas dores. Ver o filho interpretar sua alma, sem saber que era dela, era como se despir diante de um espelho e ainda assim não ser vista. O fim da tarde trouxe um vento estranho, como se a cidade sussurrasse que algo se aproximava. Caio apareceu na cozinha com um brilho raro nos olhos. Pediu para ensaiar mais uma vez para ela.
Helena assentiu. Sentou-se no sofá e o ouviu tocar. Cada nota era um lembrete, uma batida surda do que estava por vir. E mesmo sem dizer nada, ela sabia. A decisão já havia sido tomada. No dia seguinte, acordaram cedo. Caio vestiu o terno com o cuidado de quem manuseia um segredo. Helena prendeu o cabelo em um coque baixo e escolheu um vestido azul marinho, simples, mas limpo, passado com esmero. Passou o batom com a mão firme e calçou os sapatos como quem marcha para a linha de frente. Enquanto caminhavam pelas ruas, em direção ao Salão Vasconcelos, os carros passavam rápidos demais. A cidade, como sempre, os ignorava. Mas para Caio, cada passo era uma conquista. Ele olhava para tudo como se pertencesse. Helena olhava para o chão. O coração apertava. À medida que se aproximavam do prédio espelhado onde a festa aconteceria, o peso do passado começou a tomar forma. Na calçada em frente ao salão, Helena parou. Caio continuou por 2 passos antes de notar. Voltou e segurou a mão da mãe com força. Ela respirou fundo. Estava ali, às portas do lugar que poderia expô-los ou elevá-los. E ao olhar para o filho, percebeu que não tinha escolha, porque enquanto ele sorria, ela se lembrava da promessa que havia feito a si mesma quando ele nasceu. Ela seria o escudo, mesmo que isso a rasgasse por dentro. E com os olhos fixos na entrada iluminada, Helena deu o primeiro passo. Não sabia o que os esperava do outro lado daquelas portas, mas uma parte dela, a mais silenciosa e indomável, já estava pronta para o que fosse. A cidade inteira podia ignorá-los. Mas ali, naquela noite, algo ia mudar. Ou tudo. A entrada do Salão Vasconcelos era imponente. Luzes douradas refletiam nas paredes espelhadas, e os degraus de mármore levavam a uma porta alta demais para quem carrega o passado nas costas. Carros importados paravam um a um, entregando seus passageiros com pompa e pose. Fotógrafos se aglomeravam em busca de rostos conhecidos, e o som abafado da música clássica escapava pelas frestas como um convite restrito ao qual Helena e Caio jamais pertenciam. Helena sentia o calor da mão do filho apertando a sua. Ele olhava para tudo com a admiração inocente de quem nunca pisou em um lugar onde as pessoas brilham por fora. Ela mantinha o olhar fixo à frente, como quem atravessa uma ponte estreita e não pode olhar para baixo. Respirou fundo, ajeitou o vestido e subiu o primeiro degrau. Ao alcançar a porta, foram interrompidos por um segurança alto, vestido com um terno escuro que parecia ter sido moldado no desprezo. Boa noite. Nome na lista? Helena engoliu seco. Tirou da bolsa o convite e o estendeu com delicadeza. O segurança pegou o papel, leu, franziu a testa e consultou o tablet em mãos. Procurou mais de uma vez. Depois ergueu os olhos, mas agora frios, e devolveu o papel com a mesma secura com que se joga fora um copo vazio. Esse nome não está aqui. Essa festa é só para convidados. Helena tentou explicar. Apontou o nome de Caio no convite, mas a voz do homem já soava mais alto, mais impaciente. Senhora, por favor, preciso que se retirem da entrada. Antes que pudesse responder, uma nova voz surgiu à direita. Familiar, arrogante, inconfundível. Que absurdo é esse? Eduardo Vasconcelos caminhava com passos firmes em direção aos dois. Usava um terno cinza escuro, caro o suficiente para alimentar uma família por 1 mês. Ao ver Helena, parou. O olhar dele congelou por uma fração de segundo. Ela o viu reconhecer. Sentiu o choque escondido atrás da máscara de indiferença. Mas ele não disse o nome dela. Nem perguntou nada. Simplesmente virou para o segurança e falou alto o suficiente para todos ouvirem. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Isso aqui não é abrigo. Caio recuou um passo. Helena segurou sua mão com mais força, quase tremendo. Os olhos do filho saltaram para o homem diante deles, sem entender por que estavam sendo tratados assim. Helena não respondeu. Não implorou. Não gritou. Apenas se virou lentamente, com o filho ao lado, e desceu os degraus sob os olhares julgadores de quem os observava como se fossem ruído. A cada passo, Helena sentia o gosto,
amargo da memória. A voz de Eduardo era a mesma que um dia prometeu proteção. Agora ecoava como um selo de desprezo. Ela sentia o coração latejar, mas manteve a postura ereta. Caio puxou-a pelo braço quando chegaram à calçada. Mãe, por quê? A gente tem o convite. Ela não respondeu. Não ali. Só apertou o ombro dele com carinho e o guiou até a mureta de concreto ao lado do jardim. Sentaram-se. O menino tirou o convite do bolso e o olhou de novo, como quem busca uma resposta nas entrelinhas. O papel já não tinha brilho. No salão, flashes e risos continuavam. Do lado de fora, o mundo real esperava. E foi ali, entre carros apressados e flores ornamentais, que uma nova peça do destino começou a se mover. Um homem da produção do evento saiu por uma porta lateral para atender o celular e viu o garoto sentado, o terno folgado e o olhar perdido. Aproximou-se por impulso, sem saber que, ao fazer isso, estava abrindo uma porta que ninguém jamais pensaria em destrancar. E naquele instante, enquanto o homem se aproximava, Helena levantou os olhos. O futuro vinha caminhando em direção a eles, e dessa vez não parecia disposto a pedir permissão para entrar. O homem da produção se aproximou com passos rápidos e curiosidade sincera nos olhos. Chamava-se Arthur, e era o tipo de pessoa que reparava nos detalhes que os outros ignoravam. Algo no garoto sentado à beira do jardim o chamou a atenção. Talvez o contraste entre o terno modesto e o olhar intenso, talvez o silêncio desconfortável entre mãe e filho, talvez apenas instinto. Vocês estão bem? Perguntou com cautela, como quem invade um momento íntimo sem saber se será bem-vindo. Helena ergueu os olhos devagar. A luz do poste atrás do homem criava um halo em torno de sua cabeça, mas ela ainda assim enxergava o mundo com clareza suficiente para desconfiar. Caio se adiantou, exibindo o convite como se fosse uma espécie de defesa. Fui convidado para tocar aqui, mas disseram que meu nome não está na lista. Arthur pegou o papel com cuidado. Leu. Seus olhos se estreitaram em concentração. Olhou para Caio com mais atenção. Você é o Caio Duarte? O menino do Conservatório Popular? O menino assentiu em silêncio. Arthur passou a mão pelo queixo, pensativo. Murmurou algo sobre o cancelamento de última hora do solista da noite. Um imprevisto, disseram. Estavam desesperados por uma substituição. E agora, diante dele, estava um prodígio anônimo, vestido de esperança e esquecido pela organização. Me dá 1 minuto, disse, e desapareceu por trás da porta lateral. Helena e Caio permaneceram em silêncio. O jardim cheirava a flores caras e perfume forte. Ela olhava para o filho como se tentasse memorizá-lo antes que algo acontecesse. Não disse nada, mas no fundo esperava que tudo se resolvesse em mais um erro, mais um susto passageiro. Nada que mexesse demais no passado, mas o passado já havia se mexido. Ela lembrou de quando viu Eduardo pela primeira vez. Lembrou da juventude, da vontade de acreditar que pessoas como ele podiam amar alguém como ela. Lembrou do dia em que, com a gravidez já avançada, ele simplesmente parou de retornar suas ligações. Lembrou das cartas que nunca foram respondidas, das madrugadas esperando uma visita que não viria, e das primeiras palavras de Caio, ditas entre as paredes silenciosas de um quarto sem promessas. Helena não contou a ninguém, nem aos pais, nem aos amigos. Criou o filho com os restos de sua dignidade e o dom da música como abrigo. Durante 13 anos, foi pai e mãe, escudo e ponte. Jamais procurou Eduardo. Não por medo, mas por orgulho. Um orgulho ferido, remendado, mas ainda de pé. Agora, tudo aquilo tremia por dentro. Arthur voltou, ofegante. O maestro aceitou. Estão desesperados e você tem repertório. Você consegue tocar uma peça solo? Caio olhou para a mãe. Os olhos dela buscavam uma razão para impedir, mas não encontraram. O menino não implorava, só esperava. Helena assentiu devagar, como quem assina um pacto com o desconhecido. Arthur os conduziu por uma entrada discreta nos fundos do salão. Por dentro, os corredores eram estreitos e escuros, cheirando a madeira polida e tensão.
Helena sentia os próprios passos ecoarem nos azulejos frios. Caio seguia à frente, o corpo pequeno, mas a postura decidida. Enquanto se aproximavam dos bastidores, vozes e risos vindos da festa se tornavam mais intensos. O mundo para o qual nunca foram convidados pulsava logo além da cortina. E no centro dele, um piano de cauda aguardava em silêncio, imponente, intocado. E era nele que Caio, filho do silêncio e da ausência, estava prestes a colocar o nome que sempre lhe foi negado. O corredor que levava ao palco era estreito, com paredes revestidas por painéis de madeira escura e quadros de artistas consagrados. Caio caminhava entre eles como se atravessasse um túnel de ecos. Seus passos faziam um som abafado sobre o carpete, e seu coração batia alto o suficiente para que Helena o ouvisse. Ainda assim, ele não hesitava. Havia algo nele naquele momento que parecia intocável, como se sua alma tivesse encontrado um lugar onde não precisava pedir permissão. Helena andava alguns passos atrás, observando cada detalhe, cada expressão, cada respiração do filho. Sua mente girava em círculos. A imagem de Eduardo à porta, os olhos que a reconheceram e depois fingiram não ver, ainda queimava como sal sobre ferida antiga. Mas ela engoliu o gosto do passado, porque naquele instante o presente exigia toda a sua atenção. Caio estava prestes a fazer o impensável, tocar diante da elite que os havia descartado como um erro de sistema. O camarim improvisado era pequeno, com um espelho iluminado e uma garrafa d'água sobre a mesa. Arthur apareceu novamente, entregando uma partitura para Caio. Mas o menino recusou com delicadeza. Olhou para a mãe e depois disse, quase num sussurro: "Quero tocar uma música sua." Helena ficou paralisada por um instante. O ar pareceu rarefeito. Não sabia como ele sabia. Talvez nunca tivesse sido segredo. Talvez a música falasse por ela mais do que as palavras que nunca ousou dizer. Arthur não entendeu, mas aceitou. Confirmou os minutos restantes, passou algumas instruções rápidas e sumiu entre as cortinas. Helena ficou ali, ao lado do filho, como se tentasse proteger aquele momento com a própria presença. Passou a mão pelos ombros dele, ajeitou a gola do paletó, como fazia quando ele era menor. Depois se abaixou ao nível dos olhos e sussurrou: "Seja você, só isso." Caio sorriu. Não respondeu. Caminhou até a lateral do palco e ficou ali, esperando seu momento, enquanto o maestro fazia o anúncio da ausência do solista anterior. Murmúrios começaram a surgir entre os convidados. Alguns se inclinavam para cochichar, outros simplesmente reviravam os olhos, entediados com mais um contratempo. Do outro lado do salão, Sofia Vasconcelos observava tudo com a inquietação de quem pressente que há algo errado nas verdades que sempre acreditou. Havia notado o pai falando com raiva na porta. Havia visto os dois sendo expulsos. E agora via um menino simples prestes a substituir o artista da noite. Algo nela se movimentava, uma faísca incômoda que crescia. As luzes diminuíram. O mestre de cerimônias subiu ao palco e falou com uma voz que mal disfarçava a surpresa. "Senhoras e senhores, por gentileza, peço um pouco de silêncio. Teremos uma apresentação especial. Um jovem talento convidado pela nossa rede de apoio cultural." A cortina lateral se abriu e Caio entrou. O salão caiu em um silêncio desconfortável. O menino, pequeno demais para o tamanho do piano, caminhou até o banco como se estivesse pisando sobre vidro. Algumas pessoas soltaram risos abafados. Outras simplesmente observaram com indiferença. Helena, escondida entre as sombras do bastidor, segurava o peito com a mão, tentando conter o coração. Caio sentou-se. Respirou e colocou os dedos sobre as teclas. Ele ainda não havia tocado a primeira nota. Mas naquele instante, naquele salão lotado de gente importante, Caio Duarte já tinha feito algo grandioso. Ocupava um espaço que o mundo inteiro havia negado a ele desde que nasceu. E estava prestes a provar, sem dizer uma palavra, que certas verdades não precisam ser anunciadas para existirem.
A primeira nota saiu do piano como se despertasse algo adormecido sob os pés de todos. E o que se seguiu foi muito mais do que música. Foi revelação. O som da primeira nota ecoou pelo salão como se atravessasse o ar em câmera lenta. Um piano afinado sempre tem presença, mas aquele som carregava algo mais. Carregava densidade, intenção, quase uma memória encapsulada em cada acorde. Os primeiros a perceber foram os poucos sensíveis o suficiente para reconhecer a diferença entre técnica e verdade. Depois, como uma maré lenta, a percepção se espalhou. O murmúrio cessou. Os copos foram pousados nas mesas. Os celulares deixaram de ser tocados. E, em poucos segundos, o salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. No bastidor, Helena observava entre frestas da cortina. As mãos apoiadas na estrutura de madeira revelavam uma tensão que seu rosto escondia, com dificuldade. Ela conhecia aquela música, era dela. Uma composição antiga, escrita em uma madrugada de desespero e febre, quando Caio era ainda um bebê, e ela achava que não aguentaria mais uma semana de solidão. Nunca mostrou a ninguém. Tocava apenas quando precisava lembrar que ainda era feita de algo além da dor. Agora, ali, no salão mais elitista da cidade, sua dor virava arte nas mãos do filho. E ninguém sabia disso. Ainda. Sofia, sentada próxima ao centro do salão, sentia os olhos arderem. Não conseguia explicar o que sentia. Era só um menino ao piano, mas havia algo ali que desestabilizava tudo o que ela sempre acreditou. Lembrava da cena na entrada, da forma como o pai olhou para a mulher e o menino, como se fossem invasores. Lembrava do tom de desprezo. Agora olhava para o palco e via a mesma criança dominando o ambiente com mais poder do que qualquer convidado, influente presente. Do outro lado do salão, Eduardo Vasconcelos observava em silêncio. Ainda não havia reconhecido o menino, mas havia algo incômodo naquela apresentação. A música parecia familiar, embora ele não soubesse por quê. Estava inquieto, desviava o olhar, depois voltava. Como se algo estivesse se formando no ar, prestes a cair sobre ele, mas sem forma ainda. Caio tocava de olhos semicerrados. Os dedos não hesitavam. Havia ali uma entrega que não se aprende. Era como se a alma dele conversasse com o salão, com a madeira do palco, com cada respiração da plateia. Era a verdade vestida de som, e ninguém estava preparado para ela. A última nota caiu como uma folha em silêncio. E por alguns segundos, ninguém aplaudiu. Não por falta de vontade, mas porque estavam todos hipnotizados, presos ao que acabavam de presenciar. O tipo de silêncio que só a beleza crua é capaz de provocar. Então veio o primeiro aplauso, isolado, depois outro e mais um. Até que o salão inteiro se levantou. Palmas, gritos contidos, assobios discretos, lágrimas. Helena apertou os olhos, segurando o choro que não queria cair ali. Arthur apareceu ao seu lado, sorrindo, encantado. Mas ela não respondia. Ela apenas olhava para o filho, agora em pé ao lado do piano, tímido, confuso, mas inteiro. Nos bastidores, um assistente. Correu até o mestre de cerimônias. Havia algo que precisava ser dito. O nome do menino havia sido identificado. O maestro confirmara sua indicação pelo Conservatório Popular. E o mais surpreendente, a peça executada era inédita, assinada por uma compositora chamada Helena Duarte. O mestre de cerimônias subiu ao palco com o microfone nas mãos e um brilho de surpresa no olhar. Enquanto os aplausos ainda ecoavam, ele se aproximou do piano com passos lentos e se virou para a plateia, pedindo silêncio com um gesto. O momento seguinte traria uma verdade impossível de ser ignorada. E naquela sala, onde os nomes de sempre dominavam os tapetes e as manchetes, um novo nome estava prestes a ser dito pela primeira vez. E a noite, finalmente, começaria a pertencer a quem sempre foi deixado do lado de fora. O mestre de cerimônias,
Ajeitou o microfone com um gesto cuidadoso, como quem sabe que está prestes a dizer algo que não pode ser desdito. O salão, ainda em reverência após a apresentação, silenciou como se o ar tivesse sido recolhido. Os olhos estavam sobre ele, mas havia também uma nova presença no ambiente. Uma energia que ninguém sabia nomear, mas todos sentiam. Senhoras e senhores, começou ele, com a voz limpa, mas carregada de um entusiasmo discreto. Acabamos de assistir a uma apresentação extraordinária. O jovem que tocou para nós esta noite chama-se Caio Duarte. Ele foi indicado por uma das instituições culturais apoiadas por esta casa, o Conservatório Popular da Zona Sul. Um novo murmúrio percorreu o salão, agora não de desprezo, mas de surpresa genuína. Muitos trocaram olhares discretos. A ideia de que aquele talento viesse de um bairro ignorado pelos que ali estavam causava um desconforto elegante. Mas o apresentador não parou. A peça executada não faz parte de nenhum repertório clássico conhecido. Foi composta por sua mãe, Helena Duarte, ex-professora e musicista, atualmente afastada das salas de concerto. Um silêncio mais profundo caiu sobre todos. Os nomes agora tinham rostos. As origens agora tinham contexto. E nada daquilo combinava com o que se esperava daquela noite de verniz. Sofia Vasconcelos apertou os lábios. Não sabia ao certo por que o nome soava familiar, mas sentia o peso dele na boca do apresentador. Helena, ainda oculta nos bastidores, sentiu os olhos marejarem. Ouvir seu nome ali, entre vozes que antes jamais a reconheceriam, era como recuperar uma parte que ela nem sabia que havia perdido. Olhou para Caio, ainda parado no palco, sem entender por que todos agora o aplaudiam de novo. Não era apenas pela música. Era pelo que ela representava, pela história que começava a se revelar. Eduardo, do outro lado do salão, empalideceu. O nome, Helena Duarte, caiu como pedra sobre as lembranças que ele se esforçou para apagar. Viu a imagem da jovem professora de música, as cartas que deixou de responder, a gravidez que ele preferiu ignorar por conveniência. O mundo que ele construiu sobre silêncios começava a tremer. Sofia, atenta aos olhos do pai, notou o tremor súbito. Virou-se para ele com um olhar que misturava desconfiança e curiosidade. Não precisava de respostas ainda. Apenas observava. Mas a verdade já se insinuava como uma sombra que se estende devagar. No palco, Caio deu um passo para trás e fez uma pequena reverência. Os aplausos se intensificaram. Havia ali, naquele momento, algo mais do que reconhecimento. Era reparação. Era como se todos, ao aplaudir, estivessem tentando compensar por anos de cegueira. Mas Helena sabia. A maioria só aplaude o que não pode mais ignorar. O mestre de cerimônias agradeceu e se retirou. A música ambiente voltou, mas ninguém parecia interessado nela. O nome, Helena Duarte, permanecia no ar como um perfume que não se dissipava. E entre os convidados, um desconforto crescia. Quem era ela, afinal? Por que nunca tinham ouvido falar? E o que significava aquele olhar de Eduardo, agora fixo no palco com uma expressão que beirava o pânico? Nos bastidores, Helena se afastou devagar. Queria respirar, mas o peito estava tomado. O passado voltava inteiro, sem pedir licença. Sabia que Eduardo logo a procuraria. Sabia que Sofia, talvez, conectaria as peças. Mas ali, naquela noite que não era para ser dela, Helena sentia que já havia vencido. E ainda assim, o verdadeiro confronto estava prestes a começar. Porque uma verdade só é completa quando dita em voz alta. E alguém estava prestes a quebrar o silêncio que sustentou uma mentira por tempo demais. A noite seguiu, mas algo havia mudado. Era quase imperceptível, como o som de uma corda afinada após muito tempo esquecida. Os convidados continuavam circulando com suas taças e sorrisos treinados, mas o centro da festa já não era o que fora planejado. A luz não estava mais sobre os discursos do anfitrião, nem nas mesas cuidadosamente decoradas. Estava sobre o nome de um menino desconhecido e, sobretudo, sobre uma mulher que ninguém viu chegar.
Sofia vagava entre os grupos com os sentidos aguçados. A cada passo, escutava sussurros abafados, comentários disfarçados de elogios. O nome Helena Duarte se repetia, atravessando a noite como um eco discreto, mas insistente. Alguém comentou que ela havia sido uma musicista promissora. Outro disse que ela desapareceu sem deixar rastros, mas ninguém sabia por quê. E isso tornava a história ainda mais magnética. Ela se aproximou de um grupo de produtores culturais que debatiam a apresentação de Caio com um entusiasmo quase desconcertado. Uma das mulheres disse que o menino tocava como se tivesse vivido 100 vidas. Um senhor de cabelo branco, que se dizia conhecedor da música clássica nacional, garantiu que aquela composição era a mais visceral que já ouvira em muitos anos. Sofia ouviu tudo em silêncio. Depois caminhou para longe, levando consigo uma pergunta que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Enquanto isso, Helena permanecia entre bastidores, onde a sombra oferecia proteção contra a exposição que tanto temia. Arthur voltou com um copo de água e olhos arregalados. Disse que algumas pessoas queriam conhecê-la, que a imprensa já começava a levantar informações, que seu nome estava sendo mencionado nas redes sociais. Helena agradeceu com um aceno, mas não se moveu. Não queria ser celebrada por uma plateia que só reconhecia o que brilhava em público. Caio apareceu ao seu lado com passos leves. Ainda usava o terno, agora amassado pelo tempo, mas o sorriso no rosto tinha um brilho diferente. Ele a olhou sem dizer nada. Helena segurou o rosto dele com as duas mãos, como se quisesse protegê-lo do próprio mundo. Você sabe o que acabou de fazer? Ele assentiu com os olhos. Não precisava explicar. Era como se ambos compreendessem que algo maior havia sido iniciado ali, e que agora, o que viria em seguida, já não estava mais sob controle. Do lado oposto, do salão, Eduardo observava os dois. Não disfarçava mais o incômodo. O nome Helena Duarte ainda martelava dentro dele. As memórias vinham uma a uma, desordenadas. A sala pequena onde ela dava aulas de piano voluntárias. Os encontros secretos. A voz firme que ela usava quando ele tentava silenciá-la com presentes. E depois, o sumiço. A gravidez nunca confirmada. O peso da escolha que fez por conveniência e covardia. O olhar de Sofia encontrou o dele. Por um instante, houve um silêncio entre pai e filha que dizia mais do que qualquer diálogo. Ela o estudava como se visse o homem por trás do nome, como se, finalmente, enxergasse a rachadura no espelho. Não perguntou nada, mas a pergunta já estava feita. E Eduardo, ainda sem voz, sabia que ela sabia. No fundo do salão, os organizadores da festa preparavam o encerramento da noite. Mas o espetáculo real ainda não havia acabado, porque a cortina que havia se levantado com a música de Caio, agora se preparava para revelar a verdade que sustentava tudo aquilo. E naquela sala repleta de poderosos, a maior força estava prestes a vir de quem sempre foi ignorado. O próximo ato não seria musical, seria humano. E ninguém ali estava preparado para a nota mais alta de toda a noite. Os últimos acordes da festa perdiam força à medida que a curiosidade crescia como um incêndio silencioso. Os garçons continuavam circulando com bandejas de espumante, mas poucos ainda prestavam atenção neles. As atenções estavam voltadas para os bastidores, onde os olhos da elite não costumavam repousar. Lá, escondida sob a penumbra das cortinas, uma mulher simples se tornava o centro de uma narrativa que ninguém havia previsto. Helena sentia as costas suadas sob o tecido do vestido, embora o salão estivesse frio. Seu nome agora flutuava pelo ambiente com a mesma força que ela passou anos tentando esconder. Podia ouvir seu sobrenome sendo repetido com espanto, admiração e até inveja. Duarte. O mesmo nome que negaram quando ela mais precisava. Agora ecoava com intensidade suficiente para fazer tremer os alicerces de quem um dia a desprezou. Do palco,
O mestre de cerimônias agradeceu a presença dos convidados e anunciou o encerramento oficial da noite. Mas antes que descesse, uma produtora se aproximou e sussurrou algo ao seu ouvido. O homem hesitou por um instante, consultou o maestro ao lado e então se virou de novo para o público. Antes que nos despeçamos, gostaria de convidar ao palco uma pessoa muito especial. Uma mulher cujo nome, hoje, volta a ocupar o lugar que lhe pertence. Senhora Helena Duarte, se estiver presente, por favor. As palavras se perderam entre os aplausos, as viradas de cabeça e o burburinho quase aflito da plateia. Helena congelou. Os olhos de Caio se voltaram para ela com orgulho silencioso. Arthur a incentivou com um gesto suave. Mas por um momento, Helena não se moveu. A vontade de correr dividia espaço com a necessidade de permanecer. Seus pés pesavam como concreto. No meio do salão, Eduardo sentiu a espinha enrijecer. As palavras ressoaram como uma sentença. Era tarde para disfarces, tarde para recuar. Ele sabia que o nome dela viria à tona mais cedo ou mais tarde. Só não esperava que fosse ali, naquele palco, naquele salão, diante de todos os que o admiravam. Sofia manteve os olhos fixos no pai. Já não havia mais espaço para dúvida. A história estava diante dela, viva, respirando, e havia mais. O jeito como ele evitava encarar o palco, o rosto tenso, a mão trêmula ao lado do copo. Ela entendeu tudo. Helena não era apenas uma compositora esquecida. Era algo mais, muito mais. Helena finalmente caminhou até a beirada do palco. Seus passos eram lentos, mas firmes. O vestido simples movia-se como seda entre os holofotes. Quando subiu o primeiro degrau, o salão se calou. Não houve apresentação. Não havia mais o que dizer. Ela estava ali, inteira, diante de todos. Não como vítima, mas como presença. O mestre de cerimônias recuou, deixando o microfone livre. Helena respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas os olhos não. Ela não agradeceu. Não fez discursos. Apenas olhou para o público e sorriu com um tipo de paz que não se explica. Depois virou-se para Caio, que a observava da lateral do palco, e acenou com a cabeça. Foi o suficiente. Os aplausos vieram, tímidos no início, depois fortes, constantes, imponentes. Não pelo espetáculo, mas pela verdade. Não pela música, mas pela coragem. E naquela noite, repleta de nomes conhecidos e egos inflados, foi o nome esquecido que ficou gravado. O nome que ecoaria nos dias seguintes, nos jornais, nas redes, nas memórias de quem a julgou invisível. Mas antes de qualquer manchete, havia algo mais por vir. Porque Eduardo Vasconcelos, parado entre as sombras do salão, ainda não havia sido confrontado. E Helena, embora não buscasse vingança, ainda tinha algo a dizer. Não com raiva, mas com a dignidade de quem foi esquecida por todos, menos pelo próprio destino. Eduardo não aplaudia. O salão inteiro parecia ovacionar aquela mulher que, até minutos antes, era apenas mais um rosto invisível entre tantos. Mas ele permanecia imóvel, a taça esquecida entre os dedos e o olhar fixo nela, como se o passado tivesse ganhado pernas e decidido cruzar a porta principal da sua festa. Sentia-se nu, despido em público, não por palavras, mas por presenças. Helena estava ali, e o filho dele também. Sofia percebeu. Observava cada detalhe, cada fração de segundo em que o pai desviava o olhar, tentando parecer indiferente. Mas era tarde demais. O silêncio dele dizia mais do que qualquer negação. Ela conhecia aquele rosto. Eduardo só reagia assim quando era confrontado por algo que não podia controlar. As pessoas começavam a se voltar em sua direção. Alguns, curiosos, outros apenas notando que ele não aplaudia. Helena permanecia no palco, agora parada junto ao filho, com uma serenidade que não se comprava com poder. Ela não precisava mais se justificar. Não exigia respostas. Estava ali apenas como testemunha viva de uma história que ninguém ousou contar. Arthur, ao lado do palco, observava a cena com a sensibilidade de quem compreendia mais do que dizia.
Sabia, como poucos ali, o que era ver alguém romper uma narrativa imposta. E sabia que não seria necessário nenhum confronto direto. A verdade, naquela noite, já se fazia sozinha. Mas mesmo assim, havia algo que ainda precisava acontecer. Helena olhou em direção à plateia. Seus olhos cruzaram os de Eduardo e o salão pareceu parar por um instante. Não havia raiva ali, nem ódio, apenas um reconhecimento frio. Ela sabia o que ele havia feito. E ele sabia que ela nunca esqueceu. O silêncio entre os dois era espesso, antigo, carregado. Caio, ao lado da mãe, olhou para o homem que até então era apenas mais um entre tantos. Sentiu algo estranho, como se houvesse ali uma conexão não compreendida. Havia perguntas não feitas, laços não amarrados. Mas o garoto não disse nada. Apenas segurou a mão de Helena com mais força. Sofia finalmente se levantou. Caminhou até o pai com passos decididos. Parou ao lado dele e sussurrou sem cerimônia, sem medo. "É por isso que você mandou eles embora na porta?" Eduardo engoliu em seco. Olhou para a filha, mas não conseguiu sustentar o olhar. Sofia não esperava a confirmação. A pergunta já continha a resposta. Voltou-se para o palco e começou a aplaudir novamente, sozinha no início, com palmas lentas e decididas. Outras pessoas a seguiram. O gesto se espalhou como fagulha em palha seca. Não era mais sobre música. Era sobre justiça. Eduardo ficou parado no mesmo lugar, o rosto rígido, os olhos embaçados. Pela primeira vez em anos, sentia-se exposto. A postura, o prestígio, a fachada de autoridade, nada disso o protegia agora. Ali estava o filho que nunca reconheceu. Ali estava a mulher que ele deixou sozinha. E nenhum discurso corporativo poderia reconstruir o que ele destruiu com o silêncio. Helena não precisava se aproximar. O que havia entre eles já estava dito no olhar. Ela apenas desceu do palco com a mesma elegância com que havia subido. Caio a acompanhou, a cabeça erguida. Os dois atravessaram o salão em silêncio, como quem não pede licença para existir. E, naquela travessia, cada olhar voltado para eles parecia pedir desculpas. Mas Helena não esperava perdão. O que ela queria, agora, era apenas seguir. Havia ainda uma porta que precisava ser atravessada. E ao sair pela entrada principal, pela mesma porta que tentaram fechar, ela deixaria para trás mais do que um salão. Deixaria uma história de abandono, marcada por uma ausência que naquela noite finalmente ganhou nome e rosto. O corredor, que levava da saída do palco ao saguão principal, parecia mais longo do que antes. As luzes ali não brilhavam com a mesma intensidade dos refletores que Helena e Caio haviam enfrentado minutos antes, mas cada passo era iluminado pela clareza do que acabara de acontecer. O silêncio entre os dois não era incômodo. Era sagrado. Havia nele uma linguagem que só mães e filhos compartilham. Algo que dizia, sem uma única palavra, que estavam onde deviam estar. Ao passar pelas portas de vidro, Helena percebeu que parte da imprensa local já começava a se aglomerar do lado de fora. Alguns cinegrafistas ajustavam o foco, repórteres cochichavam nomes entre si e fotógrafos apontavam lentes em sua direção. Era um mundo que ela sempre evitara. Um mundo que só se interessava por histórias quando elas se tornavam convenientes. Mas ela continuou andando. Não tinha nada a provar. Arthur alcançou os dois com pressa. Ofereceu um carro, sugeriu uma saída discreta, um retorno rápido para casa. Helena agradeceu com um sorriso gentil, mas recusou. Ela queria sair pela porta da frente. Não por orgulho, mas porque era o caminho natural de quem já passou a vida entrando pelos fundos. O salão atrás deles ainda fervilhava com os rastros do inesperado. Sofia, agora sentada sozinha, observava a movimentação em torno do pai. Pessoas se aproximavam de Eduardo com sorrisos falsos, perguntas indiscretas, teorias sobre o passado. Mas ele não respondia. Permanecia calado, como se enfim tivesse compreendido que seu maior erro não foi a omissão de um ato, mas a negação de uma vida inteira. Sofia o encarou com serenidade e se levantou. Ela não o confrontaria ali,
porque entendia que algumas verdades se sustentam melhor no silêncio. Mas havia uma certeza dentro dela. As mentiras não podiam mais morar na mesma casa. Na calçada iluminada, Helena e Caio atravessaram o corredor de câmeras com passos firmes. Não evitaram os flashes, não desviaram dos microfones, mas também não pararam. Os jornalistas gritavam perguntas, tentando construir manchetes que explicassem o inexplicável. Helena seguia em frente, o filho ao lado, protegendo-o com a naturalidade de quem nasceu para isso. Ao dobrar a esquina, longe das luzes e do burburinho, Caio quebrou o silêncio com uma pergunta que vinha amadurecendo dentro dele desde o primeiro momento daquela noite. Aquela música que toquei, ela era sobre mim? Helena olhou para ele, surpresa pela precisão da pergunta. Demorou um instante, depois assentiu devagar. Era. Cada nota, cada pausa, tudo era sobre você. Caio sorriu sem entender tudo, mas entendendo o que importava. Caminharam mais alguns metros. O som da cidade voltava a envolvê-los, trazendo buzinas, passos apressados e risadas distantes. Mas nada parecia mais capaz de desviar o que havia sido conquistado ali. Aquela noite não havia terminado com um prêmio, nem com uma reconciliação pública, nem com promessas. Terminava com o que realmente importava: reconhecimento. Helena não precisava de desculpas de Eduardo. Não buscava uma cena dramática, nem o peso das palavras que nunca vieram. O olhar dele, parado no centro do salão, havia sido suficiente. Pela primeira vez, ele a viu. E isso bastava. Mas enquanto se afastavam, havia uma última aparição a caminho. Uma última presença que ainda precisava atravessar a noite. Porque por mais que Helena quisesse seguir, o destino ainda guardava uma última troca de palavras. E seria dele, com a voz que ela não ouvia há 13 anos. A brisa da madrugada esfriava a pele, mas o ar parecia mais leve, como se a cidade por um instante tivesse parado para escutá-los. Helena e Caio caminharam lentamente pela calçada, passando por vitrines apagadas e ruas molhadas pela limpeza noturna. Os sapatos dela doíam. O terno de Caio estava amarrotado. Nenhum dos dois se importava. As luzes da festa haviam ficado para trás, mas os reflexos do que aconteceu ainda os acompanhavam. Nenhum dos dois falava. Era um silêncio confortável, o tipo que só existe quando há entendimento completo entre dois corações. A cidade voltava a ser o que sempre foi, indiferente, cinza, distraída. Mas para Helena, agora, ela parecia diferente. Não porque a cidade mudara, mas porque ela já não carregava o peso de se esconder. O som de passos rápidos os alcançou, por trás. Não foi o ruído de alguém correndo por impulso, mas de alguém que hesitou a cada passo antes de decidir continuar. Helena virou-se devagar. Não precisou perguntar. Eduardo parou a poucos metros deles, o olhar cansado, o nó da gravata frouxo, os olhos escuros tentando encontrar uma âncora em meio à própria desordem. Ele não disse o nome dela. Também não pediu desculpas. Nenhuma dessas palavras teria lugar ali. O que saiu foi um simples: "Você soube o tempo todo?" A pergunta flutuou no ar por alguns segundos. Caio olhou para a mãe, confuso. Helena não desviou os olhos. O vento levantava levemente os cabelos soltos em sua nuca e o vestido balançava sobre os tornozelos. Ela respirou antes de responder, com uma firmeza que vinha de muito antes daquela noite. Eu soube desde o momento em que escolhi seguir sozinha. E foi a escolha certa. Eduardo ficou em silêncio. O olhar desceu até Caio, mas não conseguiu se sustentar ali por muito tempo. Não era o tipo de silêncio onde se busca perdão. Era um onde se reconhece que não há mais como consertar. Caio não sabia o que pensar. Sabia apenas que aquele homem não era uma figura presente em sua vida. Era apenas um estranho tentando alcançar um trem que já havia partido. Helena olhou para o filho com carinho e depois voltou a encarar Eduardo. Seus olhos, antes tão machucados por ele, agora estavam calmos. Não frios, apenas resolvidos.
Você não precisa dizer nada, Eduardo. Não há nada que me devolva o que eu vivi. Mas saiba que o que ele se tornou não teve nada a ver com você. Ela pegou na mão do filho e se virou. Não havia mais o que ser dito. O som dos sapatos de Helena e Caio tocando o asfalto era agora mais alto do que qualquer explicação. Eduardo permaneceu parado, imerso em uma ausência construída por escolhas. Assistiu os dois se afastarem até que o silêncio fosse tudo o que restasse entre eles. E naquela mesma calçada, onde tantas vezes Helena passou despercebida, naquela mesma cidade que sempre a viu com pressa, ela agora partia sem precisar provar mais nada. Não era triunfo, era liberdade. Mas antes que a madrugada se apagasse de vez, ainda havia um instante reservado apenas para os dois. Um gesto que não seria fotografado, uma troca de palavras sem plateia, uma chegada, não de glória, mas de reconhecimento mútuo. E quando a porta de casa se abrisse, Caio e Helena saberiam que não voltavam iguais. A mesma rua, o mesmo teto, o mesmo piano, mas enfim, pertencendo ao mundo de onde haviam sido expulsos por tanto tempo. A porta do apartamento se fechou, com um estalo suave, abafando os últimos sons da madrugada. O silêncio ali dentro era diferente daquele do salão ou das ruas. Era um silêncio de lar, de cansaço e, sobretudo, de alívio. Helena deixou os sapatos encostados no canto da sala e passou os dedos pelo batente da porta como se reconhecesse, de repente, o peso da jornada que havia terminado. Caio atravessou a sala até o piano. Não ligou nenhuma luz. A claridade da rua, filtrada pelas persianas, desenhava faixas prateadas sobre o instrumento. Ele passou a mão sobre a tampa como se pedisse permissão antes de abrir. Tocou uma única nota. Alta, solitária, pura. Depois se afastou. Pela primeira vez, não. Parecia ter necessidade de provar nada. Helena foi até o banheiro, lavou o rosto, prendeu o cabelo. Ao se olhar no espelho, viu outra mulher. A mesma pele cansada, as mesmas marcas ao redor dos olhos. Mas havia algo novo ali. Um olhar limpo, um espaço onde antes só havia mágoa. Ela não estava diferente por fora. Estava diferente por dentro. Naquela noite, o passado havia sido enterrado. Não com ódio, nem com lágrimas, mas com a decisão de seguir em frente. Não havia promessas, contratos, reparações jurídicas, mas havia algo mais valioso, a certeza de que mesmo sem apoio, sem herança, sem sobrenome, ela conseguiu. Caio cresceu, tornou-se luz, e ela, apesar de todas as quedas, soube ser farol quando tudo ao redor era sombra. Sentou-se na beirada da cama e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se descansar com a alma leve. Não pensava mais em Eduardo, nem nos rostos arrogantes daquela festa. Pensava na nova partitura que deixara em branco sobre a escrivaninha. Pensava nas mãos de Caio tocando sua música. Pensava no futuro como quem olha para o horizonte, não com medo, mas com vontade. Na manhã seguinte, a cidade despertaria como sempre. Carros apressados, vizinhos atrasados, contas vencendo. Mas algo havia mudado. As mensagens no celular de Helena já começavam a chegar. Produtores, jornalistas, diretores de conservatórios. Ela não tinha pressa em responder. Pela primeira vez, tinha o luxo de escolher. Caio, ainda em silêncio, ajeitou o banco diante do piano e sentou-se com a calma de quem encontrou seu lugar. Helena, de pé na porta da sala, o observava como se olhasse para uma obra completa. Não precisava mais protegê-lo do mundo. Agora, podia apenas admirá-lo, sabendo que ele já sabia quem era. Ele começou a tocar. A mesma música de antes, mas agora com um detalhe novo. Uma variação discreta, uma nota que antes não existia. Era o sinal de que, mesmo a melodia mais dolorosa, quando vivida até o fim, pode se transformar em algo diferente, em algo novo. Helena sorriu. Não por vaidade, nem por vitória, mas por paz. A noite que os expulsou havia sido a mesma que os fez protagonistas. Mas o palco verdadeiro era este, o lar, a
a liberdade e o recomeço. Agora, finalmente, ela pertencia a si mesma. E isso, nenhum aplauso do mundo seria capaz de oferecer. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ter embarcado comigo nessa história emocionante de superação, dignidade e silêncio que grita mais alto do que 1000 palavras. Espero que o caminho da Helena e do Caio tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Essa história não foi sobre vingança, mas sobre ser visto, sobre resistir, mesmo quando o mundo insiste em nos apagar. Se você se sentiu invisível alguma vez na vida, lembre-se, o seu valor não depende de quem te reconhece, mas de quem você escolhe ser, mesmo nas sombras. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que estão por vir. E claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda vale a pena seguir em frente, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!